Um bom começo já é a metade do caminho. Talvez você esteja iniciando a sua semana de uma forma sonolenta, de uma forma em que você está talvez se arrastando e não consiga enxergar que quanto mais você se arrasta, mais longe você fica do seu objetivo. Quanto mais você se arrasta, mais distante fica o sonho da aprovação. Será que você está fazendo? Será que você tem executado a sua semana desta forma? Eu sou o Prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Este é o podcast de número 251. De fato, antes de iniciarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que você tome duas atitudes neste momento. Se você está no Spotify, já curte esse episódio, se inscreve efetivamente no podcast, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Olha só, um bom começo já é a metade do caminho. Confesso que o autor, né, desta frase acaba sendo desconhecido, pelo menos para que eu possa externar aqui para você, mas ele foi muito feliz nessa fala. Porque quando eu digo que um bom começo é a metade do caminho, eu não posso deixar de falar sobre os atletas profissionais, sobretudo os atletas olímpicos. Não só os atletas olímpicos, mas eles, principalmente, por exemplo, na natação. Quando você pensa naquele start, naquela largada, quem larga bem acaba liderando de forma bastante expressiva a prova. O mesmo acontece, por exemplo, em outro esporte, como é o caso da Fórmula 1, quando de fato aquele melhor na classificação, o pole position, você viu? O pole position, ó, ficou chique. Ou seja, o primeiro colocado na etapa de classificação, ele acaba tendo uma vantagem sobre os demais concorrentes, sobretudo a depender do tipo de pista. Por exemplo, a pista de Mônaco é uma pista extremamente difícil de se ter ultrapassagem. Então, aquele que larga em primeiro lugar, ele vai estar numa posição de preponderância em relação aos demais. E o mesmo acontece na sua jornada. A jornada estudantil, ela é constituída de passos, ela é constituída de atos, e não tenha dúvidas que uma boa largada, e quando eu falo da boa largada, eu estou falando da sua semana, não tenha dúvidas que representa a grande parte do caminho. E o primeiro ponto que você precisa enxergar é que a sua semana, ela não deve iniciar na segunda-feira. A sua semana ela deve iniciar no domingo, de fato. E quando eu digo isso, é porque a produtividade, ela perpassa por uma etapa de planejamento. Então, quando você olha para a sua semana e você não pensa sobre esta semana, o que acaba acontecendo? Você vai deixar a vida te levar. E tem uma frase que é muito bacana sobre produtividade, que é assim aduz: quando você não tem agenda, você se torna a agenda dos outros. Se você não anotou nenhuma frase ainda, esta frase é uma frase de grande impacto. A partir do momento que você não tem uma agenda definida, você acaba sendo a agenda dos outros. Você vai notar agora aquelas pessoas que não estão trabalhando no momento e que estão se dedicando exclusivamente aos estudos, vão se identificar muito com o que eu vou falar agora, que é exatamente o seguinte: como você está em casa, como você não está no momento em um trabalho formal, o que acaba acontecendo? As pessoas querem fazer de você efetivamente uma pessoa disponível. Então é você que compra o pão, é você que leva a mãe, o pai, o tio, a tia, o cachorro para o médico. Ah, mas o cachorro, médico veterinário. Sim, você passa a ser o executor de todas as atividades da casa. Então, note
que se você não tiver de uma forma muito bem constituída a sua rotina, você sempre vai aceitar aquilo que estão lhe impondo. Mas a partir do momento que você tem uma rotina definida dentro de uma semana, por exemplo, você já sabe o momento em que você poderá se doar para o outro, poderá se doar para a comunidade que você reside, e o momento em que você precisará cumprir as metas que foram reservadas para você de forma individual. Ah, Alan, mas é porque você não está na minha pele. Gente, isso tudo perpassa por uma linha de diálogo. Então, se você dialoga, é muito mais fácil de você conseguir ter o resultado que você precisa ter, sobretudo em termos de produtividade. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: você já observou que os campeões evidenciam sua capacidade logo na largada? Então, quando você pensa em um nadador olímpico, ou seja, aqueles que vão disputar as provas de natação dos 50 metros, dos 100 metros, dos 200 metros, enfim, dos 400, o que que eles fazem? Eles já têm uma boa largada. E se eles têm uma boa largada, não tenha dúvidas que vai ser difícil aqui as outras pessoas, que os outros concorrentes possam alcançá-lo. E a pergunta aqui é: eu estou gravando propositalmente esse podcast às 10 horas, nesse momento, 10 horas e 2 minutos de um domingo. Eu poderia escolher gravar esse podcast na segunda-feira, ele vai ao ar na segunda-feira. Ele vai chegar para você na segunda-feira. Mas eu poderia escolher que ele chegasse ao ar para você na segunda-feira, no início do expediente da segunda, ou seja, às 8 ou às 9 da manhã, porque tem toda uma etapa prévia. Ou ele poderia chegar para você logo às 5 da manhã. Uma segunda-feira em que eu falo sobre bom começo, você precisava estar com esse podcast desde o momento que ele chegou até você. Eu não queria esperar para te enviar. Por isso, a necessidade de eu fazer diferente, de eu fazer por onde, de eu ter um bom começo também na minha semana. E é por isso que eu estou aqui gravando para você, em respeito a você, de fato, em respeito à sua história, o meu comprometimento com o seu sonho, com a sua história. Eu precisava estar aqui para lhe mostrar que quando a gente, de fato, tem um bom começo, e 5 horas da manhã eu vou mandar para você esse podcast para cada mentorado e mentorada, porque aqui quem é mentorado, quem tem acompanhamento individual, precisa ter esse tratamento diferenciado, porque vocês são mega, ultra, blaster comprometidos. Então precisam ter uma contrapartida ainda maior da minha parte. Não é que os outros não sejam merecedores. Claro que são, porque são também os meus alunos. Mas aquelas pessoas que têm um processo de acompanhamento individual, que compartilham da sua história, e que principalmente estão ali colados em uma ferramenta diferenciada que é o método AV4.4, essas pessoas merecem um comprometimento triplicado da minha parte. E é exatamente aí que eu tenho mais um ponto central para lhe trazer. O que você pode fazer de diferente para que você tenha resultados extraordinários. E a gente já pode colocar em prática nesta semana. Escreve nesse momento, não deixa para fazer isso depois, não. Escreve agora. O que você vai fazer hoje? Amanhã você olha e diz assim, na segunda-feira à noite, o que você vai fazer no outro dia? Até que você chegue até o final de semana subsequente e você consiga planejar a semana. Se você conseguir, ao ouvir um podcast hoje, como é que vai ser seu dia amanhã? Escreve, desenha. Como é que você gostaria que ele fosse? Escreve, desenha. Gere o poder da intenção, porque todo o universo ele vai conspirar. Se você não acredita no que eu estou falando, coloque em prática, faça. Não simplesmente desacredite sem testar. Isso é um dos maiores ladrões de insights. Isso é um dos maiores ladrões de oportunidades, porque você diz assim: isso eu sei, isso eu já sabia, isso não se aplica para mim, e você não consegue evoluir
porque você não coloca em prática os ensinamentos. Lembre-se, um bom começo já é a metade do caminho. E certamente alguém está esperando você encaminhar esse episódio. Não deixe que esse episódio fique com você. Escolha uma pessoa, apenas uma. Essa pessoa vai chegar aqui, vai observar que você só podia encaminhar para uma pessoa e como ela vai ficar lisonjeada ao saber que você enviou para ela. Faça a diferença na vida dessa pessoa. E talvez você que está chegando aqui nesse momento tenha um desejo enorme de transformar a sua jornada. Tem um desejo enorme de estudar de forma planejada, de forma organizada, mas não sabe como. Se esse é o seu caso, manda uma mensagem no meu Instagram, @prof.alavinicius, assim como no meu WhatsApp, 719-9381-1035. Diga, professor, preciso de ajuda para aumentar a minha produtividade e a minha performance nos estudos para concursos públicos. Um grande abraço, estamos juntos. E até o episódio de número 252. Valeu! Grande abraço!